Olá! Estava conversando com um empresário próspero de uma empresa prestadora de serviços na área de óleo e gás e ele estava me contando como que ele costumava entrevistar os candidatos para as vagas na empresa dele. Ele disse assim, para ver se o cara ia dar conta de acompanhar o ritmo da empresa, eu convidava ele a vir conhecer a empresa. Eu já ando rápido normalmente, mas nesses momentos eu dava uma acelerada. E aí eu ia com ele em rodava por toda a empresa, mas não rodava uma vez só não, rodava umas 2 vezes. Eu ia por caminhos diferentes. E eu passava pela área de produção, as áreas administrativas, subia e descia escada, era uma verdadeira maratona. Nesse testezinho, vi alguns candidatos pararem no meio do caminho para tomar fôlego e eles estavam respirando ofegantes, né? Porque eu ia perguntando, ia pedindo para eles irem contando as experiências, era realmente um teste de esforço ali. Outros ficavam até meio aborrecidos, não entendendo porque a correria, e somente os que me acompanhavam com interesse até o final prosseguiam no processo de seleção. Mas em alguns momentos ele tinha a dúvida se esse método que ele tinha bolado era bom mesmo, né? Será que ele estava conseguindo os melhores profissionais usando esse método? Ou só descartando aqueles que não gostavam muito de andar, né? Mas o trabalho exigia, sim, uma dinâmica de esforço físico, né, para o trabalho. Bom, o que eu posso dizer é que esse método simples é, na verdade, uma grande lição de gestão de pessoas. Em primeiro lugar, porque ele se preocupa em nortear o processo seletivo pelos valores de cultura da empresa, pelo dia a dia que o profissional vai estar tendo que lidar, né? Esse é um método de seleção mais exitoso para se obter as pessoas certas para a empresa. É também muito interessante e muito positivo esse método, porque esse empresário desenvolveu algo simples e eficiente que apura o processo seletivo em sua empresa, demonstrando a eficácia da sua liderança. O outro ponto importante aí dessa grande lição de gestão de pessoas é que o empresário, ele teve a preocupação de realmente colocar inteligência no processo de seleção. Porque muitos acham que esse não é um processo que você precisa se preocupar, não. Faz ali uma análise rápida e já põe para trabalhar, e se não der certo aí resolve. Não. A grande lição de gestão de pessoas aqui é que custa muito caro ficar trocando de profissional. Então, acertar vale a pena esse investimento em conseguir, ao máximo que puder, chegar ao melhor profissional para a empresa. Então, por que ele foi um líder eficaz? Porque o líder eficaz cuida do que é prioritário. E ter a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, compondo uma verdadeira equipe, um time vencedor, é a maior ambição de qualquer empresa. Além disso, o custo do erro no processo seletivo é muito grande, porque você contrata, aí você capacita, a maior parte das empresas, ainda mais nessa área de óleo e gás, precisa capacitar, precisa de treinamentos obrigatórios, passa para os treinamentos obrigatórios e você fica aí alguns dias, às vezes meses, com um profissional que nunca entrega, que vai criando aí um ambiente ruim dentro da empresa, e após tudo isso ainda precisa demissão, ainda pode ter problemas trabalhistas, ainda pode envolver outros custos nem imaginados, e você vai abrir um processo seletivo e a luta continua. Então,
cuidar do processo seletivo é fundamental, porque o custo do erro de uma seleção é alto e quem paga essa conta é o empresário, é o líder, né? É a empresa, na verdade. Então, na medida que a gente entende que o profissional que não é adequado, ele não se encaixa, você já tem aí um problemão para lidar, porque provavelmente ele pode contaminar outros profissionais dentro da sua empresa. Então, olha só o problemão que tem. Além do problema com o próprio profissional, você ainda vai ter problema com outros profissionais. Olha o custo aí, olha o custo da seleção. Além disso, quem não é adequado erra mais. E ao errar mais, ele vai ficando ainda mais infeliz dentro da empresa, porque aí é chamada a atenção e ele vai trazendo, né, mais dúvidas também, porque ele começa a questionar, será que o problema sou eu? Ou se o jeito que a empresa quer fazer, quer solucionar as coisas não é correto? Então tem mais desgaste no dia a dia. Desgaste no dia a dia, certamente muitos desgastes com os profissionais que não se encaixam. E ele muitas vezes, na verdade, não está conseguindo entender o que está acontecendo, né? Por que as coisas não estão dando certo, né? De qualquer forma, erros trazem sempre consequências negativas, porque consomem tempo, dinheiro, motivação e, o mais grave, clientes. Porque na hora que um colaborador está trazendo problemas para dentro da empresa, começa a errar muito, começa a contaminar os outros, com certeza isso vai chegar até a ponta do cliente, e o cliente vai ficar insatisfeito, vai comprar alguma coisa que não vai funcionar como ele pretendia, ele vai ver um ambiente que não é bom, ou seja, de qualquer forma, a grande perda no final é perder um cliente, porque o colaborador não se encaixou. Então, a solução a ser adotada pela empresa para um profissional que não se encaixa é a demissão. E a demissão é um processo difícil e doloroso para qualquer um, mesmo quando se tem muitos motivos para demitir. Porque o profissional tem família, o profissional tem uma história e o profissional é um ser humano, então nunca é uma coisa que se faça com algum tipo de prazer, né? Porque nós não somos sociopatas, a gente não tem prazer em ver outras pessoas sofrendo. Então, não é bom o processo de demissão em nenhuma circunstância, mesmo quando o profissional está totalmente errado, não é bom, porque também quando o profissional está totalmente errado, está demonstrando para a gente que a gente falhou no processo seletivo. E após a demissão, nós vamos começar o ciclo de novo da busca por um profissional adequado, contratação, buscando resultados, etc. E isso é muito desgastante. Não é um processo que não envolva trabalho e cada vez mais trabalho para a gente acertar. Então, a gente tentou listar aqui bons motivos para o foco e dedicação por parte aí do empreendedor, do líder, para que ele se torne eficaz e torne esse processo seletivo correto, no sentido de assertivo, né? Para fazer dar certo o processo seletivo. Você sabe como funciona numa empresa grande? Bom, uma empresa grande possui uma área de gestão de pessoas estruturada, com especialistas responsáveis pelas diversas etapas, pelos diversos temas, né? Grandes temas da área de gestão de pessoas. E para o processo seletivo tem uma equipe que cuida de todo o processo seletivo, né? Do início ao fim. E o maior desafio desses profissionais da área de gestão de pessoas é conseguir contratar pessoas com o perfil para trabalhar na empresa. Esse é o desafio número 1, é conseguir pessoas que se encaixem bem na empresa, em primeiro lugar.
É responsabilidade da área de gestão de pessoas garantir que os candidatos que avancem no processo seletivo casam com os valores da empresa, porque eles vão passar muito tempo lá dentro, tem que encaixar, tem que casar com os valores da empresa. Os especialistas de gestão de pessoas usam inúmeras ferramentas e estratégias para conseguir estabelecer, né, quais são as características, motivações e valores de cada candidato para poder verificar quanto que se adequa, né, às características, motivações e valores da própria empresa. Então, chegar aí ao match, né, como se diz hoje, tem que dar um match aí entre o candidato e o que a empresa busca, o que a empresa precisa. Mas, gente, vida real, a maior parte das empresas que estão atuando no mercado e que estão contribuindo para o desenvolvimento econômico do país não possuem uma área estruturada de gestão de pessoas. O que isso quer dizer? Que o processo seletivo está no colo do empreendedor, ou deveria estar no colo do empreendedor e não na mão de alguma pessoa que não tenha condições de fazer isso. Então, para alcançar os resultados positivos, o empresário próspero precisa se dedicar pessoalmente ao processo de seleção. Ponto. E tem mais. A participação direta do empresário próspero traz vantagens. Uma grande vantagem é que essa participação acelera o processo de seleção e contratação, pois o empresário ele pode, durante todo esse caminho junto aos candidatos, né, para ocupar a vaga, tá identificando aqueles que são mais compatíveis para trabalhar com ele. Vão trabalhar com ele diretamente. Então ele mata 2 coelhos com uma só cajadada. Consegue trabalhar para a empresa? Ok. Consegue trabalhar comigo? Ok. E aí o match ainda é mais preciso, né? Então ele vai verificar aí a aderência e complementariedade do candidato para trabalhar na empresa, para trabalhar com o grupo, para trabalhar com o próprio empreendedor. Isso acelera bastante e torna ainda o processo mais assertivo. Mas para funcionar, o empreendedor, o empresário próspero, ele tem que conhecer e escolher as ferramentas e estratégias para poder usar com naturalidade. Tem que ser natural, porque senão o processo fica complicado, não flui legal e aí não se sabe se foi erro do processo ou se foi erro na escolha do candidato, né? Então você fica aí na dúvida quando não dá certo. Então tem que ser natural e para ter sucesso o processo, vamos voltar ao exemplo do início do vídeo, né? Muitos, como esse empresário, né, que a gente falou, têm dúvidas se estão adotando aí as ações, as ferramentas, as estratégias corretas no processo seletivo. Então eu vou dar algumas dicas buscando te ajudar a tornar o seu processo seletivo cada vez mais assertivo, cada vez de maior sucesso. Essas dicas, gente, são baseadas na minha experiência ao contratar pessoas para as minhas equipes e como gestora da área de gestão de pessoas dentro de grandes empresas. Então, para formar minhas equipes, eu já tive muitas experiências muito negativas e experiências muito positivas. E como a líder da diretoria de gestão de pessoas, eu pude vivenciar também muitos momentos em que a gente não conseguia chegar ao candidato ideal, ou a gente chegava ao candidato ideal, mas a liderança não conseguia ver isso. Então, isso traz muita experiência, muita vivência para poder estar dando essas dicas para vocês. Então, o que eu posso falar, né? Essas dicas, gente, visam ajudar vocês a não ter que enfrentar o processo de demissão e se tiver que enfrentar o processo de demissão, enfrentar isso o mais rápido possível para que tudo volte à normalidade, flua bem, né? Mas para funcionar,
todo processo seletivo você tem que fazer planejamento e tem que se dedicar. Então, vamos para as dicas. Dica número 1. Considere os valores da empresa sempre nos processos seletivos. Eles têm que nortear o processo seletivo em primeiro lugar. Então, eu trabalhei numa empresa cuja cultura valorizava pessoas que falassem rápido, pensassem rápido, andassem rápido e, se possível, tivessem energia própria. Esse valor orienta o processo seletivo a procurar pessoas objetivas, inteligentes, resolutivas e que partem para a ação e são automotivadas. Então facilita, tá vendo? Você já começa assim, para trabalhar aqui, se eu tenho valor, pessoa que fala rápido, pensa rápido, anda rápido e, se possível, tem energia própria, então eu preciso de pessoa. Falar rápido é o quê? Objetivo. Não fica enrolando, né? Naquela pessoa prolixa. Inteligente, que pensa rápido, tem lá as conexões e já vai tomando as decisões rapidamente em cima desse pensamento rápido. Resolutivos, que partem para ação, andam rápido, vão fazer acontecer as coisas e são automotivadas, né? Que têm energia própria, que são automotivadas, que existe dentro delas um sonho também. Elas não estão ali só para cumprir o trabalho e receber o salário no final do mês. Isso já norteia e já define muita coisa no processo seletivo, tá vendo? Eu estou falando de um dos valores da empresa, mas como que esse valor é tão decisivo para o processo seletivo. Dica número 2. Ajuste suas expectativas para definir o perfil, experiências, qualificações do profissional a ser contratado. Expectativas muito baixas vão levar a uma contratação de um profissional abaixo da necessidade. Expectativas muito altas vão trazer um desgaste para o processo seletivo muito grande, uma dificuldade assim sobremodo de conseguir. E muitas vezes conseguir um profissional acima da qualificação, que o mercado chama de overqualified, provavelmente não vai ficar na empresa, porque ele tem capacidade e ele tem sonhos maiores, né? Porque ele é maior do que o desafio. Então, sempre a gente tem que ajustar tanto a parte das expectativas e descrever essas expectativas. Elas não podem ser nem muito baixas, nem muito altas. Esse equilíbrio não é fácil de chegar. Eu já participei de processos seletivos em que as lideranças queriam, né, um candidato, aí eu brincava, você está buscando um super, vamos voltar para o ponto. Qual é o problema que esse profissional vai resolver? Então, diante do problema que esse profissional precisa resolver, quais são as qualificações? Um outro ponto que eu sempre discutia muito com as lideranças é: se esse profissional vai fazer tudo isso, então ele também vai fazer o seu trabalho. Se ele vai fazer o seu trabalho, por que a gente precisa dos dois? Duro, né? É duro ouvir isso muitas vezes, mas é a verdade. Não adianta querer delargar, né? A gente já gravei um vídeo sobre isso. Delargar é quando a gente quer tirar, né, um desafio nosso, jogar na mão de outras pessoas e muitas vezes não dando as orientações e não dando as condições e não verificando se a pessoa tem a capacitação para fazer. Mas nesse caso, o delargar tem a ver com aquela dinâmica de querer ter alguém para culpar. Então vai fazer o que eu deveria fazer e se fizer mal feito, a culpa é dele, eu tô limpo aqui na história. Então não funciona. As expectativas têm que estar ajustadas e você
tem que saber, e para ajustar você precisa usar quais são os desafios que esse profissional vai estar enfrentando no dia a dia, e aí sim, em cima desses desafios, traçar o perfil, traçar as competências que esse profissional tem que apresentar. Dica número 3. Quando tiver diante, no processo seletivo, diante do profissional, retrate a situação real que o candidato vai viver. Uma vez eu entrevistei um profissional e expliquei exatamente a situação, aí no final da entrevista eu pedi para ele me dar um feedback, e o feedback que ele me deu foi o seguinte: olha, você me explicou exatamente, eu pude ver claramente onde estão os problemas, e o que eu posso te dizer é que nenhum profissional pode alegar depois da entrevista que a cigana enganou. Não há essa possibilidade. Então, sempre que você estiver diante de um profissional, no momento da contratação, retrate a situação como é. Não pinte o quadro de uma forma dourada se a realidade não é essa. Porque o profissional ele tem que saber o desafio que ele vai enfrentar. Tem que estar preparado, ele tem que se preparar, porque depois ele não vai dizer que a cigana enganou, não vai poder dizer que a cigana enganou. E, além disso, gente, a gente já começa a estabelecer o vínculo de confiança logo no início. A verdade, mesmo que doa, ela precisa ser dita, Além disso, tem um outro fator muito relevante. Quando a gente começa a retratar com mais especificidade a realidade, quando a gente cria até situações, a gente consegue verificar os profissionais que se encaixam melhor ou não. Eu me lembro de um processo seletivo que foi feito a situação, a gente montou assim, tinha diversas dinâmicas e tal, e uma das dinâmicas retratava a situação mais ou menos da área, que era uma área de atendimento ao cliente externo, então tocava muito o telefone e obviamente tinha outras atividades relacionadas a isso, tinha que fazer uns relatórios, tinha que mandar uns e-mails, tinha lá as tarefas mais administrativas e a tarefa do atendimento. E tinha uma profissional que estava indo muito bem nas dinâmicas, ela estava assim, sempre se posicionava muito bem, tinha as boas respostas, ela tinha o dinamismo da situação, e aí ela foi participar de um momento que a gente chama de uma dinâmica situacional em que cai na vida real. Então tem lá os relatórios, ela tinha que preparar, obviamente não os relatórios da área, mas um relatório simulado lá, ela tinha que fazer o relatório, tinha que fazer umas contas, tinha que fazer a vida realzinha parecida com a vida real lá da área. E obviamente o telefone tocava, às vezes a ligação caía, e aí o telefone tocava novamente, e aí era alguém procurando alguém da área, e sempre estava interrompendo ela lá no relatório. E o que aconteceu? Teve um momento que ela realmente surtou. Ela surtou como? Ela perdeu o controle e começou a gritar com a pessoa que estava no telefone, e isso mostrou pra gente que apesar dela ter conhecimento, ter as condições, ela não tinha o controle emocional necessário para lidar com tantos afazeres, com tantas cobranças, que era o típico da área. Então, dica 4. Ligue para antigos empregadores do candidato. Você terá a chance com isso de descobrir como que ele se comportava nas outras empresas, como que ele se relacionava com seus pares, como que ele se relacionava com a liderança. Você vai ter um bom retrato do profissional na vida real. Muitos candidatos que tinham um currículo muito ajustadinho, muito bom, mas no momento que a gente conseguia chegar aí nos colegas de trabalho, nas lideranças, a gente descobria que tinha realmente alguns problemas que não eram compatíveis com o que a empresa estava buscando. Então não se chegaria aos resultados que a gente queria. Pode-se descobrir até questões
muito relevantes nesse processo. Então, chegar no antigo empregador. Mas como que eu vou chegar no antigo empregador? Obviamente que não peça para o profissional o telefone de contato. Então, esse é um fator importante. Esse telefone terá que vir de outros contatos, né? Porque se o profissional está vindo da área de atuação da empresa, provavelmente vocês conhecem, né, dentro da empresa, o telefone dessas empresas. Tem que ser o telefone mesmo da empresa. E aí, ao telefonar para a empresa, o que pode ser feito é buscar, né, a área de gestão de pessoas em primeiro lugar para saber se o profissional realmente trabalhou lá e, em cima disso, com quem ele trabalhou, e aí o telefone de com quem ele trabalhou para poder chegar na verdade. Nem sempre vamos ter sucesso nessa empreitada, mas essa é uma dica muito valiosa que já nos salvou de umas situações bastante desagradáveis. E também confirmou profissionais que a gente estava apostando. Dica número 5. Reflita sobre as situações que você considera serem os maiores desafios que o profissional terá que enfrentar. Reflita muito sobre isso. Pense em como foi resolvido no passado. Monte uma espécie de teste para o profissional, tá? Eu chamo isso de teste situacional. Essa é a ferramenta mais importante de um processo seletivo. Ele funciona muito, né? Eu me lembro que a gente conduziu um processo de seleção para uma empresa de automação e eu conversando com o engenheiro que queria fazer a contratação, ele dizia, eu preciso de um profissional que consiga fazer isso, consiga fazer aquilo. Obviamente ele usava uns termos que eu ficava boiando, não era da minha área mesmo. E aí eu sentei com ele e pedi para ele usar 2 casos. Ele descreveu. Então ele descreveu mais ou menos para mim uma situação, a gente escreveu junto lá um teste, para que os candidatos respondessem como eles solucionariam aquele problema, aquele caso que foi apresentado. Eu me lembro mais ou menos de um caso que o cliente tinha comprado lá um serviço e na hora que ele estava executando o serviço, teve um problema técnico muito grave e o engenheiro teve que voltar para a empresa, buscar lá outras soluções, ele teve que comprar uma parte, produtos fora em São Paulo, que teve que chegar, ele teve que fazer um trabalho, uma colcha mesmo de retalhos para conseguir conduzir aquele processo, solucionar e deixar o cliente satisfeito, que foi o que ele conseguiu no final. E a gente fez com diversos candidatos e o candidato que saiu escolhido nessa empresa foi justamente um que desenhou a solução naquele caminho que foi feito. Ou seja, ele conhecia o tipo de problema que estava acontecendo, ele disse, olha, provavelmente isso é isso. Para solucionar este problema, vai ter que buscar a solução só em São Paulo que se consegue. Ele foi muito específico, parecia até que tinha cola, mas graças a Deus não tinha não, porque ele não era conhecido de ninguém na empresa. E aí, obviamente, ele foi contratado e ficou nessa empresa muitos anos. Talvez ainda esteja lá, qualquer dia desse eu vou checar para ver. Que houve assim um casamento muito bom, foi um processo muito rico esse. Eu fiquei muito satisfeita com esse processo. Dica número 6. Se o trabalho exigir força e vigor físico, um teste físico, como do exemplo, do início do nosso exemplo, deve sim ser aplicado e também é fundamental o exame médico admissional. Não é brincadeira, algumas pessoas usam o exame médico admissional como uma coisa pro forma, mas não é. Ele vai salvaguardar a empresa em muitas situações. Então, quanto mais seriedade se der ao exame médico admissional, melhor você vai se proteger no processo. Dica número 7. Se você realmente
quer que o profissional dê certo, não parta do princípio que ele sabe fazer e por isso não precisa de treinamento. Todo e qualquer recém-contratado não conhece a empresa e como as coisas funcionam aqui. Então, ele precisa saber, ele precisa ser apresentado a essa forma, porque ele vai ter dificuldade sim no dia a dia. Ele vai ter dúvidas, ele vai ficar perguntando, mas como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Então tem que estar preparado para isso. O processo seletivo não termina quando coloca o profissional dentro da empresa. O processo seletivo termina quando termina o período de experiência do candidato. 3 meses, né? Aqui no Brasil, 3 meses, é 3 meses. Olha como é longo o processo seletivo, né? Então, não abandone o recém-contratado. Ele precisa aprender e leva um tempinho para entender como que a empresa funciona, como que as coisas funcionam aqui, como as pessoas agem aqui, quem é quem, porque o quem é quem também é fundamental, porque muitas empresas, existe lá o diretor, não sei o que, mas tem alguém que é amigo do diretor e que tem aí também a forma de resolver mais rápido as coisas lá dentro. O diretor-presidente, o empreendedor, né? O treinamento do primeiro dia também é fundamental, né? Por quê? Porque esse treinamento do primeiro dia vai contar para esse colaborador a história, a missão, a visão, os valores da empresa. Depois vai detalhar a estrutura da empresa, quem faz o quê, como o sistema operacional funciona, como o profissional vai se encaixar na equipe. Então, qual é a forma de não abandonar o recém-contratado? É ter um treinamento do primeiro dia, que não é nada complicado para o empreendedor, está tudo na cabeça dele, a história, a missão, visão, valores e como é que as coisas funcionam, quem é quem dentro da empresa. Dica número 8. Acompanhe o profissional no período de experiência. O processo seletivo não acabou. Acompanha ele. Dê todo o apoio necessário para que ele consiga os melhores resultados. Avalie se ele está tendo os melhores resultados, como estão os resultados dele. Isso vai te dar condições de realmente analisar o desempenho e os resultados de uma forma isenta. Porque se você não der as condições para um bom trabalho, como é que você vai saber se o profissional não teve resultado porque não vai conseguir mesmo, porque não é capaz, ou porque não teve a infraestrutura básica para conseguir? Então tem que dar apoio, tem que dar as condições de trabalho para poder ter essa isenção, poder avaliar com total isenção o candidato. Dica número 9, reflita muito mesmo se o profissional se encaixou bem. Avalie, analise, converse com outros profissionais dentro da empresa, estude mesmo se o comportamento foi adequado, se o desempenho está dentro do esperado. Não deixe o período de experiência passar sem tomar uma decisão difícil. Já vi muitas lideranças que estavam cheias de dúvida, deixar o período de experiência passar e aí 1 ou 2 meses depois ter um acidente, alguma coisa grave acontecendo, desgastante, e aí ter que demitir o profissional. Não espere o período de experiência passar. Então, eu te recomendo, use essas dicas e você perceberá que o seu processo seletivo vai se tornando cada vez mais assertivo, você cada vez mais vai ter profissionais entregando os resultados que você espera. E eu te aguardo no próximo vídeo. Sucesso!